Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast ou videocast chamado Luteranices, um podcast em que a gente fala sobre coisas do cotidiano, arte, política, religião, cultura, economia, sociedade em geral, mas sempre dentro de um espírito luterano, ou a partir de uma alma luterana, vamos dizer assim, né? Que é esse pensamento crítico da sociedade, ou sobre a sociedade, sobre as coisas do mundo, mas ao mesmo tempo sereno e esperançoso, sob a certeza da graça de Deus, né? Da justificação mediante a fé. Nessa direção. E é por isso que a gente pode sair pelo mundo ou viver no mundo fazendo luteranices. E para o episódio de hoje, nós vamos conversar com ela, que é pastora da ISLB, doutora em teologia, foi minha professora no meu tempo de faculdade, né? Há um tempo atrás, vamos dizer assim. Atualmente ela é professora nos Estados Unidos. E sem mais delongas, eu vou introduzir então a professora doutora Wanda Deiffeld. Tudo bem, Wanda? Tudo bem contigo? Que bom a gente estar aqui, né? Depois de tanto tempo. Pois é, né? Pois é, faz bastante tempo, assim. Eu sei que uma vez ou outra a gente se encontrava nos congressos e nos eventos, né? Sim. Pontualmente, sobretudo, acho que o Congresso de Gênero, né? Mas que bom que tu aceitaste participar dessa nossa conversa. Ela vai ser, eu acredito, bem interessante também para a nossa audiência, né? Conhecer um pouco mais dos bastidores, dos enigmas e dos mistérios e das paixões que estão envolvidas com a Wanda Deiffeld. Então, Wanda, quem sabe a gente... Vamos começar do começo. Qual é a sua relação com a Igreja Luterana, vamos dizer assim? Então, eu sou luterana de berço. Eu nasci, me criei, me formei dentro da Igreja Luterana. É uma tradição germânica. Eu cresci num lugar chamado Linhavink. Linhavink? No município de Teutônia, que antigamente era Estrela, era o município de Estrela. E como parte, né, da cultura, a gente participava, né, da comunidade local. Mas era muito segregado, porque a divisão entre católicos e evangélicos era muito acirrada, né? Mas a gente se juntava na escola, no campo de futebol e no salão de baile. Mas domingo de manhã era cada qual para o seu lado. E, naturalmente, na hora de ser sepultado, cada qual no seu cemitério. Mas era essa tradição de um tempo ainda onde os cultos eram todos eles em alemão. Nossa! Então... gradativamente, né, dentro da ISLB, isso se mudou também, mas a primeira experiência, né, de um culto em língua portuguesa foi quando o grupo de juventude foi encarregado de fazer o culto e naturalmente foi todo ele em português, né? Pro desespero, né, da minha avó, que pensava que agora Deus já não ia mais entender as nossas orações, porque, imagina. Mas aí foi um processo bem gradual. Uma participação muito forte da minha parte nos grupos de juventude. Eram aqueles encontros de se encontrar aos sábados à tarde, sempre? Sábados à tarde, sábados à noite. E nós tínhamos um grupo de juventude que era ecumênico, né? Porque já além da inovação na língua, a gente também convidava pessoas que eram católicas e participavam. As também. Que estavam no baile e na praça. E com isso, né, eu me interessei
pelo aspecto cultural e social, né, que a igreja oferece, um espaço sadio, um espaço de jogar vôlei, de brincadeira. E isso também me motivou, então, a querer originalmente ser catequista, né? E eu fui fazer o exame de seleção, eu fui para o internato em Ivoti, aos 13 anos de idade eu fiz o exame de seleção, e sugeriam que a minha vocação era mais direcionada para o pastorado do que para ser catequista. Isso lá em Ivoti mesmo? Sim. Aí eu acabei fazendo o pré-teológico, né, tradutor, intérprete e pré-teológico, e passei 3 anos no internato. Mas, como já era pré-teológico, isso significava que, ao chegar na faculdade, a gente podia fazer 1 ano a menos, porque toda a parte de sociologia, de línguas, a gente tinha grego, tinha latim, né? Isso tudo já era feito no 2º grau. Então, eu entrei na faculdade já tecnicamente no 2º ano, né? Interessante. Sim. E com isso também me formei antes, né? Mas acabei fazendo o exame de seleção para a faculdade aos 16 anos de idade, que na época causou um pouco assim de preocupação, né? Como é que alguém tão nova pode ter um sentido de vocação mas o corpo docente concordou, né? E eu acabei vindo e terminei a faculdade depois aos 21, 22 anos e já fui também direto para fazer o mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Pois é, eu mesmo estava olhando o teu currículo que está lá no site nos Estados Unidos. E aí eu olhei o intervalo de anos da faculdade e eu pensei, nossa, foi direto para o mestrado e na sequência para o doutorado, né? E como é que foi lá em Ivoti, além eu acho que do normal, que era o antigo magistério, então tinha o pré-teológico, né? Foi o primeiro ano que todo o curso pré-teológico foi feito em Ivoti, porque até então o pré-teológico era em São Leopoldo e a preparação catequética se dava no colégio em Ivoti, e tanto é que chamava-se Escola Normal Evangélica. E no ano, então, que eu entrei, junto com a turma, né, do pré-teológico, tradutor, intérprete pré-teológico, a escola também mudou de nome e passou a ser Escola Evangélica de Ivoti. Sim, mudou. E aqui na Este, né, na Escola Superior, já era Escola Superior de Teologia, era Faculdade de Teologia, Faculdade de Teologia, mudou depois. Como foi, assim, né, tu falaste que tu entraste nova, né, na graduação, mas como é que foi, assim, o tempo de estudo aqui? Ele foi bacana, foi puxado, foi bilíngue, foi em português? Como é que foi esse processo? Não, o estudo na faculdade era todo em português. Eu não fui morar nos prédios da faculdade, como já tinha passado por internato, né? Então eu já não queria. Fui morar na primeira República de Mulheres, que era o Zumflor, que havia se formado no ano... Zumflor? O buraco do banhado. Que era uma casa onde morávamos com outras 5 mulheres, né? Estudantes de teologia. E aí a gente vinha de manhã cedinho, né, para as aulas e almoçava no refeitório ou cozinhava. Na verdade, nós fazíamos todas as nossas refeições em casa e assim a gente ia e vinha, né? Mas a casa, essa república era cerca, era perto da faculdade, então a gente caminhava e participava de todas as atividades. Mas foi a primeira república só de mulheres, né? Inclusive, outras grandes pastoras da ISLB eram parte dessa república também. Inclusive a pastora presidente, Sylvia Gens, a Regiane Lamb, Marli Lutz, Resina Bortz, Erli Mansky, eram ótimas companheiras, né? E a gente discutia teologia na sala de aula, lia e continuava a conversa na hora das refeições. Então, se
primava muito, né, a formação acadêmica e se levava com muita seriedade, né? E como é que foi, no tempo de faculdade, essa relação meninos e meninas aqui, né? Porque tu disseste que tu foste morar na primeira república só de mulheres, Sim. né? E tinham 5, né? Existiam mais estudantes de teologia ou como é que era isso? Sim. Na época é um número crescente, né? No início dos anos 80, né? O número de mulheres aumentou significativamente, né? E tanto é que muitas das pastoras que estão em atividade hoje, né, entraram justamente nessa época. E o interesse, né, pelo Ministério Feminino, né, a ordenação de mulheres já era alguma coisa dada, né, que a gente assumia que podia exercer o pastorado, apesar de ainda algumas reticências, né, algumas pessoas um pouco duvidosas, né? Dependendo do campo de trabalho, dizia, será que uma mulher consegue ser pastora lá na Rondônia, por exemplo, se estraga um carro, né? E tanto é que, na época, algumas futuras estagiárias, né, indo para lugares como esse, tinham curso de mecânica. Exatamente, se incluía, né? Fazia por conta, né? Mas para entender um pouco melhor, para se preparar para o ministério. Mas então, já assim, dentro da faculdade, a relação de gênero já era mais pacífica, né? Mais resistente. Não tanto. Dependendo do grupo de pessoas com as quais se falava, né? Por exemplo, havia um grupo também na faculdade de teologia, no início dos anos 80, que, entre colegas, estudantes, que questionava, né? Tinha pessoas que eram muito literais na sua interpretação da Bíblia, né? Que a gente chegando no portão diziam, né, que mulher não podia falar em público, que devia ser submissa. Aquela leitura, né? das cartas de Paulo ali. Sim, dos códigos domésticos, né? E que as mulheres vinham para a faculdade para achar marido, sabe? Esse tipo de preconceito. Mas eu acho que a gente conseguia dar a volta por cima pelo rigor acadêmico, né? Porque ao fim do dia a gente sabia, né? Também desconstruir esse tipo de argumento, né? Pela fundamentação bíblica, pela convicção teológica e, acima de tudo, também pelo reconhecimento da vocação, né? Que as mulheres que estavam aqui, que ainda estão aqui, todo mundo que está aqui sente um chamado, né, para um ministério e essa vontade de trabalhar, né? De colocar os seus dons e talentos a serviço e fazer isso de uma maneira que traga um benefício também para as comunidades, né? Então, eu acho que essa convicção e, no fim do dia, também o apoio, né? O suporte mútuo, né? das próprias mulheres. Aí se criou um grupo de mulheres que passou a ser uma referência, né? Para não só leituras, discussão, apoio, né? E o grupo de mulheres que se reunia semanalmente, né? E conversas entre nós. Era um estudo integral, né? Na verdade, no tempo da faculdade. Respirava teologia e manhã, vida tarde, litúrgica, manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite, né? Era isso devido ao fato de a gente não ter que se preocupar em trabalhar, né? Nós recebíamos uma bolsa de estudo. Na verdade, havia um fundo de financiamento, né? A gente fazia um empréstimo. O estudo era totalmente gratuito. E aquilo que, para nossa pensão, né? Que para a gente se manter, eventualmente a gente podia repagar, né? Mas garantia, né, que o estudantado pudesse se dedicar
de maneira integral ao estudo, ao preparo para o ministério, né? E tinha que aproveitar esses anos aqui, porque o pessoal sabia, né, que uma vez saindo da faculdade, você não tem mais a biblioteca, você não tem mais o corpo docente, né? Você está numa comunidade, né, lá em Balsas, no Maranhão, ou lá em Piraberaba, em Santa Catarina, né? E você nem sempre vai ter essa oportunidade de continuar estudando, né? Então, eu acho que se valorizava, né? Hoje em dia já é bem mais complicada, né, a vida de estudante. E não porque a vocação seja menor ou porque o compromisso com a igreja seja menor ou que seja menor a qualificação, né? Mas eu acho que as contingências, né, de esperar que o estudantado se mantenha, trabalhe, né, que tenha família, né, isso tudo distrai, né? São coisas que impedem o aprofundamento, né? E como é que foi morar ali nessa república? Ela era uma república, assim, tranquila? Você disse que vocês continuavam discutindo teologia, mas acho que também tinha tempo para outra coisa, assim, como é que era o dia a dia, assim? A princípio de qualquer conversa, super amigas, até hoje a gente se comunica, né? A gente muito querida. E de um aprendizado mútuo, né? De ser, assim, a irmã, né? Que a gente precisa. Mas também de incentivar, né? Olha, né, isso aqui eu aprendi, isso aqui a gente está conversando em sala de aula e de convidar os professores, na época todos eram homens ainda, para vir almoçar na casa, ou de convidar gente que vinha, digamos, de campos missionários. Alguém como a Lori Altman e o Roberto Sweat, que estavam vindo, né, passar uma temporada, então convidava para conversar sobre as coisas e contar como é que era, gente que vinha dos estágios, né? Então, eu era a mais novinha, né, do grupo, e as minhas colegas tinham muito mais caminhada, né, e para elas também, muitas delas já tinham ido para o estágio, então saber dessas experiências, de ter estágio com a primeira pastora, esse tipo de coisa, né, era... Então... E daí, como é que foi ir para o mestrado, assim, quando chegou no final do curso de teologia, ou melhor, antes ainda, na faculdade, quais eram os temas? Porque a gente sabe depois, pela sua trajetória, que você tem um interesse pela teologia sistemática, né? Mas no contexto da faculdade, quais eram as suas preocupações, assim, em termos de temas teológicos? O que despertava aquela curiosidade epistemológica que a gente tem em relação à teologia? Bom, o início dos anos 80 eram anos de grande efervescência política, né? A gente ainda vivia sob uma ditadura militar, né? Muitas das conversas que a gente podia ter não eram censuradas, então acesso à informação. E isso nos levava a buscar mais e mais em termos de leitura, né? Tanto jornais, revistas, livros, mas também de um interesse cada vez maior pelas escrituras, né? Pela Bíblia. E, na época, ainda vivia o professor Milton Schwantes, né? Que foi muito... importante para uma geração, né, de estudantes com o método da leitura popular da Bíblia. Né? Isso teve um impacto grandíssimo, tanto é que eu continuo, né, associada ao CEBI, né, é parte também da formação. Mas, mais do que a teologia sistemática, eu tinha um interesse muito grande por movimentos sociais e o papel que a religião tem como parte do discurso público da religião e da igreja.
E dentro dos movimentos sociais me interessava, em especial, a questão de gênero. E a minha motivação para me interessar, por exemplo, por teologia feminista ou teologia da libertação é que eu fiz o meu estágio durante a faculdade, eu fiz o meu período de estágio em 2 lugares, né? Eu fiz na Prelazia de São Félix do Araguaia, com o bispo Dom Pedro Casaldáliga, e com a pastora Rosa Margarotti, em Belém, né? Que era, na época, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, né? E estavam presos, na época também, 2 padres franceses e 13 poceiros, né? Que eram presos políticos e estavam lá em Belém. Então, esses 2 vieses, né, da questão de gênero e dos movimentos sociais, influenciaram muito a maneira como eu lia a Bíblia, como eu lia os textos teológicos. Mas uma experiência em particular me marcou muito, continua me influenciando diariamente, né? Que no último dia do meu estágio na Prelazia de São Félix, que era uma comunidade eclesial de base, nós vivíamos como as pessoas viviam, e era na época um vilarejo chamado Ribeirão Bonito Cascalheira, e não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, as casas eram de barro, o telhado era de palha, e o piso era o chão que a gente pisava, né? Então, para pegar água tinha que ir lá no rio, para lavar roupa tinha que ir lá no rio, banheiro assim era fora, né? E no meu último dia lá na Prelazia de São Félix, lá em Ribeirão Bonito Cascalheira, a gente estava trabalhando na horta e aí veio a notícia que havia uma mulher que vinha do Cerrado, vinha do interior e estava prestes a dar à luz, né? E se alguém da equipe pastoral poderia dar uma assistência. E morávamos na mesma casa, um padre, uma freira, uma assistente social e eu. E os demais tinham já outra ocupação, e eu não sei se por ingenuidade ou por coragem, eu ofereci, né, para ir. E eu tinha 19 para 20 anos, né, e eu fui ajudar, então. Só que a situação... Era uma mulher chamada Maria, ela tinha mais ou menos 32 anos de idade e era a 8ª gravidez. Ela tinha tido 3 abortos espontâneos e essa gravidez dela era muito complicada, porque ela também sofria de má nutrição, né? Ela estava desnutrida e devido às complicações de parto, estavam tentando levar ela até a próxima cidade onde havia uma clínica, mas não deu tempo, né? Ela estava realmente tão frágil que ofereceram a única casa que tinha uma cama para que ela pudesse dar à luz. Só que viram que a situação era muito complicada e então chamaram a médica, Vanja, o nome dela, e pediram alguém para fazer os ritos finais, se fosse necessário, né? Aí eu estava lá, né, ajudando no que fosse necessário, mas chegou a médica, né, e ela e eu trabalhamos juntas no parto. E por fim a Maria conseguiu dar à luz, né, e nasceu uma menina, e era linda, corada, né, saudável. E a gente achava que esse era o milagre da vida, né? Que nasceu a criança com vida. Só que a Maria não se recuperou, né? Ela começou a ter uma hemorragia e quase morreu, né? E a médica tentava achar o remédio para, né, uma injeção para fazer o sangue estancar. E nesse momento de desespero, né? De tentar ajudá-la, né? Mas ficamos horas trabalhando nesse parto, ela e eu e a Maria.
quando por fim o remédio fez efeito, então a médica disse: olha, Maria, se você passar por outra situação como essa, né, você não vai ter a mesma sorte. E sugeriu então que fizesse uma laqueadura de trompas e que a clínica poderia encaminhar, que não teria custo nenhum, e a Maria virou o rosto dela, né, para a parede e disse: olha, você tem que perguntar para o meu marido, né? E a médica saiu, e eu fui com a médica falar então para o marido que, né, seria o mais lógico, né, o necessário. E o marido contestou dizendo que ele não ia permitir, né? Sério? Que ele não ia Nossa. permitir. Que se ela morresse, ele acharia outra mulher, e uma mais jovem e ainda mais bonita que ela, né? Nossa. O que os vizinhos, o que os amigos dele diriam se ele não tivesse mais filhos, né? Que ele não era mais homem. E essa experiência me marcou muito, né? Porque quando eu falo sobre questões de gênero, né, não é uma ideologia, eu falo das experiências de vida e de morte, né? E essa experiência com esta mulher, que eu nunca mais escutei, era o meu último dia, né? Mas que continua me impactando, né? Porque eu acho que fazer teologia tem que ajudar a promover a vida, né? E a dignidade, e poder ser sujeito da sua própria história, né? E mulheres como a Maria são muitas. Nossa, e a partir desse contexto ali para cá, o que tu acha que mudou, assim, na relação de gênero hoje? No contexto brasileiro, ou talvez no contexto americano, que é onde tu também atuas agora, né? Como é que existem muitas Marias? Como é que é como é que são as relações de gênero agora, depois desse hiato de tempo? Continua assim? O que tu vê de diferente? Quais são os desafios, né? Mudou muito e mudou nada, porque, né, houve grandes transformações em termos de avanços na legislação, um aumento na consciência, né, dos direitos das próprias mulheres, na perspectiva de vida, né, de tomar suas próprias decisões, né? Então, nesse sentido, houve avanços, mas também a gente percebe que as coisas não mudaram, né? O número de mulheres que continuam sendo assassinadas, mortas por companheiros, né? O número de pessoas trans, de homossexuais, lésbicas, da comunidade LGBTQ, que são vítimas de violência, né? Isso continua, né? E talvez a consciência, né, de que isso acontece cada vez mais nos abre os olhos, né? Mas ainda tem muito para fazer. E cada vez mais eu acho que as pessoas se dão conta, né, das disparidades que existem, e do ódio e da falta de respeito, de cuidado, né, de dar à outra pessoa o direito de ser diferente, né, e de que a diferença da outra pessoa não é uma afronta contra a minha pessoa, mas é do seu direito de ser, né, que não deveria me afetar, né? Mas que as pessoas se sentem tão inseguras, dizer, né, a existência do outro é algo que ofende, né? Quando não haveria, né, necessidade de ser assim. E nessa questão, então, né, a partir dessa tua experiência ali no teu último dia de estágio, né? E aí tu volta para a faculdade impactada com tudo aquilo, né? E começa a se ocupar de uma maneira mais intensa, então, com a discussão de gênero. Como foi esse contato, esse olhar
a partir da perspectiva de gênero para a Bíblia, ou para os estudos da teologia? Como foi essa relação? Essa experiência na Prelazia de São Félix, que eu falava dessa comunidade de base, isso foi a primeira parte do meu estágio. Aí do Mato Grosso, eu fui para o Pará. Uhum. Aí eu fui de um contexto rural, né, completamente isolado, na época, hoje mudou muito, para Belém, é uma realidade urbana, e aí trabalhando com grupos de pessoas na periferia, os alagados, né? E com a dimensão dos presos políticos, né? Dos dois padres e dos 13 poceiros que estavam nessa época em Belém e sofrendo um processo político, né? Sem a possibilidade, né, de uma defesa, porque eram vistos como presos políticos. Então, esse é o outro capítulo, né, da incidência da igreja dentro dos movimentos sociais, mas uma experiência muito importante, né, que me marcou nesse período, se trabalhava muito ecumenicamente. Então, por exemplo, a igreja luterana, junto com a igreja católica, e um padre nos convidou da paróquia para começar um grupo de estudos bíblicos. E ele dizia que os luteranos tinham mais conhecimento de Bíblia do que ele, então sugeriu, né, que a gente fizesse alguns estudos bíblicos. Eu fui voluntária, né, fui começar esse trabalho. E a gente, e era uma vila, né, que é parte dos alagados, né, as casas em cima de palafitas, né, a conexão entre uma casa e outra são as pontes, né, então toda uma conexão, as pontes sempre muito precárias, né, então a gente era muito mosquito, muito cheiro, né, fedor, tudo esgoto a céu aberto, né. E aí no primeiro dia que eu fui, eu levei uma série de bíblias, né, junto, e escolhi um texto e a gente fez uma reflexão. Aí eu pedi para as pessoas lerem, né, aí todo mundo dizia, ai, minha voz, eu esqueci meus óculos em casa, né, ninguém leu nenhum texto, então eu já, né, tive que adequar a minha metodologia e... aí do segundo encontro, do terceiro encontro, as pessoas não liam, não, né, em voz alta. Até que um dia a gente teve um estudo bíblico, eu escolhi o texto da mulher samaritana, né, e eu pensando assim, né, que a gente ia falar sobre o protagonismo da mulher samaritana, da mulher, né, porque a maioria eram mulheres que estavam, né? Eram umas 10, 15 mulheres que nos reuníamos, então, periodicamente. E o fato de ser uma mulher samaritana, né, era totalmente secundário ao fato de que havia uma água, essa água que era a água viva, né? Peraí, mas o que é isso, né? Que água, o que é isso, né? Que a gente pode pegar água e daí nunca mais precisa pegar. O que Jesus estava falando aqui? Porque se você vem nesse poço, você sempre vai precisar água, mas eu sou a água viva, e se você vier a mim, né, nunca mais terá sede. Elas ficaram intrigadíssimas. Por quê? Porque na periferia não tinha água encanada, né? Não tem esgoto, sistema de esgoto. Você tem que ir até a bica, até a torneira pública para pegar a água, daí você traz a água na cabeça, passa sobre aquelas pontes estreitas, né? As meninas, em especial, eram encarregadas de trazer água, criança trazendo latas grandes de água na cabeça. E que água é essa? Né? Aí eu disse, não, mas espera aí, vamos conversar sobre essa água. E a gente começou a falar sobre a situação da água, né? Porque elas passavam tanto tempo, né, carregando água, como é que fazia.
Aí, o que seria água viva, né, nesse contexto? Ah, não, se a gente tivesse torneiras mais perto, né? E foi muito interessante, né? Porque o estudo bíblico acabou sendo como a gente vai ter uma estratégia, né, de fazer com que nós tenhamos torneiras mais perto. Vamos trazer as autoridades para cá. Convidaram as autoridades, ninguém veio. Ninguém, nenhuma autoridade, nenhum vereador, ninguém se preocupa. Porque se você é da periferia, né? Se você é subalterno, né? O pessoal que vive na precariedade, né? Não tem um poder político. Aí o que elas fizeram? Aí foram elas, de grupo, falar com os vereadores, né? Bater na porta da Câmara. Foram. E aí fizeram, aí já, né? Se não vem, então a gente vai. E foram e reivindicaram, e aí, né? Aí se motivaram, né? E de fato, né? Eu cheguei a visitar tempos depois, né? Tinham as torneiras, foram instaladas as torneiras. Todo um processo, né? Que levou muitos e muitos anos, né, para sair dessa situação precária para moradias mais dignas, né? Mas que começa assim, né, com sementes. Aí é bem leitura popular da Bíblia, né? Sim, nossa! Mas é o que era bem isso que Lutero queria, não era? Não era que se torna a palavra viva, né? Que toma corpo, carne e forma, né, no cotidiano das pessoas. Aí a partir daí eu passei a ter a confiança, né, desse grupo de mulheres. E aí um dia uma delas chegou e me disse: olha, Wanda, a gente sempre mentia para ti. A gente disse: mentia? Como assim? A gente dizia que tinha esquecido os óculos em casa, mas a gente não sabe ler. Aí eu disse: pois é, aí vocês gostariam de aprender? A gente gostaria muito. E na época eu trabalhava além da paróquia, né? Eu trabalhava também como uma voluntária numa organização não governamental que trabalhava com o método de alfabetização do Paulo Freire, né? Aí foi só fazer a ponte, dizer assim: olha, aqui tem um grupo, tá interessado. E aí a gente fazia o monitoramento, tinha um estudo bíblico mas também que se criava a oportunidade da alfabetização, né? E as pessoas participaram, né? E aí começava o tijolo, tu já lê, né? Mas aí fazia parte também, né? Ser Ministério Pastoral e alfabetização, tudo isso. Estágios muito intensos, né? Assim, sim. Se for pensar assim. Mas eu sou assim. A maioria do pessoal não se contenta com um lugar só. Eu já... A escolha desses foi tua, assim, de Totalmente. Dizer, eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer em... Sim, não, porque ninguém faz isso. Por que fazer em 2 lugares, né? Um chega já. Sim. Não, mas eu queria mais. E quanto tempo durou esses 2 estágios? 8 meses. 3 meses num, 5 meses no outro. Em Belém durou mais daí. Sim. Tá, e aí tu voltou eu voltei. Transformada, né? Assim, Sim, toda essa experiência. E sempre uma pergunta, né? Eu vou, eu fico, né? Porque eu poderia ficar, né? Não precisava nem voltar para a faculdade, porque eu já estava fazendo um trabalho importante, mas eu pensei, não, porque se a gente é uma pessoa só, né? Faz uma diferença, mas eu vou voltar para a faculdade para continuar estudando, porque eu quero... Tem algumas perguntas que eu ainda não respondi, né? Por exemplo, a pergunta por que a violência, por que o tratamento das mulheres, né? Dentro da igreja, tanto potencial transformador, mas sempre num lugar, numa posição secundária, né? E aí, nesse tempo também, a ONU havia decretado a década internacional das mulheres, de 75 até 85, né? Então, era uma época também de grande
grandes debates no espaço público, né? E no Brasil, na época ainda sob a ditadura militar, não se permitia que houvesse manifestações públicas, espaços públicos, a não ser que fosse igreja, que fosse escola e assim por diante, mas em espaço público não podia haver manifestações. E as primeiras manifestações aconteceram durante a década, porque as mulheres pediram autorização, então, para fazer uma demonstração pública, né? Mas os militares achavam que as mulheres jamais iriam subverter, né? Porque o preconceito, né? Por que as mulheres vão se reunir, né? Vão falar, já troca, sim, trocar receitas, ou sei lá o quê. E as grandes... E foram os espaços que mobilizaram, porque quais foram as grandes demandas, né, que foram anistia plena, ampla, geral e restrita, né, para os presos políticos, o direito às creches, né, assistência para as crianças e a maior participação das mulheres também na própria política, né? Então, assim são as sementes, né? Uma época de efervescência, assim, né? Ainda é. Tá, e de lá então para o mestrado, como é que foi? Porque aí é outra vibe ir para os Estados Unidos, sair dessa muvuca toda aqui. Como é que foi, assim, você, assim, dessa escolha? Bom, agora eu vou fazer o mestrado. Como é que foi essa ponte? Porque com tanta coisa acontecendo aqui, tu te engajando e respirando tudo isso... Como foi? Preciso de um tempo. A decisão de ir para a pós-graduação não se dava por uma convicção pessoal. Na época, nos anos 80, para conseguir uma bolsa para sair do país, para fazer uma pós-graduação, no caso, um mestrado e um doutorado, havia uma série de pré-requisitos. O primeiro era que houvesse uma confirmação unânime do corpo docente, né? Todo o corpo docente tinha que te dar o apoio. Aí vinha a igreja. Porque na época não havia ainda, nos anos 80, não havia ainda programas de mestrado e doutorado no Brasil, que, aliás, é uma grande conquista, né, para nós, que a gente tem a qualificação, né, o mestrado e o doutorado que a gente tem hoje, né, mas, infelizmente, naqueles anos ainda não era possível, né, e se dependia, então, desses processos, dessas bolsas. A maioria do pessoal ia para a Alemanha, né, que era a conexão, né, mais direta. Mas então, depois de voltar do estágio, eu me interessei muito pela teologia feminista, porque eu comecei a procurar autoras, teólogas que falassem sobre isso, e duas teólogas em especial me influenciaram. Uma era a Elizabeth Schisler Fiorenza e outra era a Rosemary Radford Rutter. E eu queria estudar com elas, né? E, de fato, eu mandei carta para as duas nesse meio tempo, a Schisler Fiorenza tinha saído da Universidade de Notre Dame, onde ela estava, e tinha ido para Harvard. A carta se perdeu, e aí a Rosemary Rutter chegou a carta para ela respondeu, ela me aceitou, né? E aí eu acabei indo estudar com ela, né? Aí depois... A carta essa que tinha se extraviado, chegou na Fiorenza, ela disse, com certeza, eu te aceito, vem aqui para Harvard estudar. Eu disse, não, mas agora eu já aceitei a carta da Rosemary. Mas as duas, super, super, super amigas, a Elizabeth Schisler Fiorenza e eu continuamos grandes amigas, nos tornamos grandes amigas, porque eu, inclusive, escrevi meu trabalho de doutorado, escrevi sobre a hermenêutica dela também. Então, nossos caminhos se cruzaram também. E como foi esse tempo nos Estados Unidos, assim, esse período de estudo no mestrado, doutorado? Foi tranquilo? Como foi com a relação com a família que estava no Brasil? Como é que... Então,
Fomos, meu marido e eu, o Germano e eu já estávamos casados. A gente casou durante os anos que a gente estava aqui na faculdade. Ele também fez teologia? Fez teologia também. Em 83 nós casamos. Completamos 40 anos de casado. E a gente foi primeiro para aprender inglês, né? Que o nosso inglês era muito precário. E ficamos 5 anos e meio, né, para fazer o mestrado e o doutorado. Ele fez o mestrado em teologia e em biblioteconomia, e eu, então, em teologia, tanto o mestrado como o doutorado. Era uma época de muita saudade, né, porque quem está acostumada com as comodidades de hoje, né? Você entra no WhatsApp, você né, faz uma videochamada, né? Tudo é tão fácil. Ligação telefônica caríssima. Caríssimo, né? A minha família nem telefone tinha em casa. Então a gente escrevia uma carta, né? Levava 2 semanas para chegar, aí respondiam a carta, levava 2 semanas para chegar lá. Então, às vezes, uma pergunta que tu tinha levava quase 1 mês para ganhar a resposta, né? Mas era uma maneira de se contar. Claro, se escrevia muita carta, né? Se mandava fotografias e esporadicamente a gente podia combinar uma chamada telefônica, né? Dizer assim, olha... vai lá na cooperativa no dia tal e tal que eu vou chamar. Combinava por carta? Sim, que eu vou chamar, né? Porque meu pai trabalhava numa cooperativa e ele tinha, no escritório dele tinha, né? Então, ou eu telefonava rapidinho, dizia, olha, esse sábado pede para a mãe e para as minhas irmãs pedem para ir lá que a gente conversa rapidinho, mas tudo assim, rápido. Aí eu fiquei... Tu é filha única? Não, eu tenho 2 irmãs e tenho um irmão. Eu sou mais velha. E só tu foi pelo caminho da teologia daí, na escolha profissional? Sim. Mas minha família, minhas irmãs, meu irmão são todos em faculdade, formação superior. Mas o meu pai e minha mãe não, né? Estudaram só até o 4º ano primário, né? E a educação sempre foi algo muito importante, né? Para dizer, olha, né? A gente não pode dar nada, mas a gente faz questão de dar educação. Eu acho que é uma história muito semelhante, né? Tem se valoriza a educação porque é uma possibilidade de avançar na vida também. E a volta para o Brasil daí? Porque aí acho que foi a época que eu cheguei na faculdade. É onde o Yuri entra na história, né? Né? Porque aí tu foste professora aqui, né? Foi. Como é que foi esse tempo, assim? Então, eu voltei ao Brasil em 1990. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de trabalhar como pastora, né? Então, junto com a volta ao Brasil, vinha, né, também essa responsabilidade e finalmente, né, poder trabalhar como pastora. E essa era a ideia, né? A ideia original era, bom, agora você terminou os estudos e agora... Vai pra uma comunidade. Né? E originalmente eu ia para Belém do Pará e ia trabalhar na Unipop, né? E fazer essa no trabalho de base mesmo, de comunidade, mas também, né, de oferecer cursos, né, de teologia. Já ia buscando conciliar. Sempre. Eu sempre busquei o teórico e o prático, né? Sempre junto com o teórico, junto com o mundo acadêmico também, sempre algum tipo de envolvimento com movimentos sociais, movimentos de base. Tu te define como teóloga da libertação? Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de tipo um rótulo porque vem às vezes uma série de estereótipos ou coisas junto, mas assim, né? Sim, pela trajetória, pela época. Sim. Sim, com certeza. E
durante o período, os anos que eu tive fora do Brasil, de 85 até 90, havia se formado na EST, nas faculdades EST, um grupo proteóloga, né, que era para articular pela primeira vez que houvesse uma cadeira, né, uma disciplina voltada para as questões de gênero. E foram 5 anos de muita caminhada, com professoras convidadas, teólogas, né, que vieram por temporadas mais breves, né? E quando a cátedra de teologia feminista, né, então foi criada, eu fui a primeira titular, né? E acabei me candidatando para a posição porque o falecido Vitor Westeler mandou uma carta que tinha um abaixo-assinado com umas 120, 150 assinaturas, né, de estudantes. Olha, nós queremos que você venha para cá, né? Foi assim, um gesto que me motivou, né, e que me convenceu, né, a voltar para o Morro do Espelho, né, porque eu jamais iria pensar, né, que imagina, eu acabei de sair da faculdade faz 5 anos, né, e agora todas as pessoas que vão ser meus colegas eram meus professores, né, é uma coisa assim que... sim, isso gera uma situação estranha no início, Mas fui naturalmente muito, muito bem recebida, é um ambiente de muito companheirismo, né, e aí, tu disseste que originalmente tu viria para assumir uma comunidade, né? Certo. E aí, como é que ficou isso quando tu assumiu a cadeira de teologia feminista, a cátedra? Então, os dois processos... Continuaram caminhando juntos? Sim, assim. Era concomitante. A parte acadêmica, né, do responsável pela cátedra, isso então em fevereiro, né, se deu o culto de instalação, em março começavam as aulas, e eu passei a assumir então a cadeira. A gente morou aqui no Morro do Espelho, né, numa casa que não tinha mobília nenhuma, né, tudo meio no acampamento, e eu tinha sido designada para uma comunidade e pela questão da teologia feminista, né, a comunidade não nos aceitou, aí a gente foi enviada para outra, daí também não foi aceita, e por fim a comunidade de Esteio, né, nos recebeu assim, de braços abertos, né, e até hoje tem um carinho muito especial, e ficamos, né, muitos anos fazendo essa ponte, né, entre o acadêmico, entre a comunidade. Isso é muito legal. Sim. Mas também desgastante, né, porque você trabalha, né, 50% no tempo na universidade, na faculdade, né, e 50% na comunidade, mas a única coisa que é parcial é o salário, né? porque as expectativas, né, de trabalho sempre são de tempo integral. Sim, né? E aí não sobrava nem final de semana livre, né? Não. E aí a gente conciliou isso por diversos anos, né? A nossa filha mais velha nasceu durante esse período, né? Mas quando a segunda estava a caminho, eu disse, agora tá na hora de sossegar um pouco, né? Aí a gente se veio definitivamente só para São Leopoldo, para o Morro do Espelho. Sim. E eu lembro que, assim, uma das cadeiras que eu acho que eu lembro que eu cursei na faculdade, até contigo... Vamos ver agora, vamos fazer a prova. Não, por favor, não. Mas eu lembro que já tinha um interesse crescente pela arte, né? Essa combinação da teologia com a arte também, porque eu lembro que eu acho que eu li, tinha um SAT que se consistia em a gente ler determinadas obras literárias,
até Rubem Alves, né? Os meditações do Rubem Alves, né? Creio na ressurreição do corpo, Pai Nosso, esses livros assim. Mas eu lembro também que eu li outros romances, tipo Memorial do Convento. Então, essa reflexão de uma teoliterária nesse sentido, né? Como é que foi essa relação tua da teologia com a arte e as questões de gênero? Como é que isso... Opa! Como é que isso se interconecta, assim, em ti? Sim. Eu sempre tive um interesse muito grande por literatura, né? Quando a gente é da roça, né? Lá da linha Vinck, a gente não tinha assim muita oportunidade de lazer, mas a gente tinha uma biblioteca, né? E então eu fazia muita questão, eu lia muito, né? E lia literatura que era bem popular, né? Até coisas que eram de literatura clássica, né? O que vinha à mão a gente lia, né? Uhum. E depois também com o internato, né? A gente não tinha muito tempo para namorar. Mas não tinha televisão, não tinha internet, né? Sim. Então a gente lia, né? Então eu me lembro ler a trilogia do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, né? A gente lê assim, né? Isso é o lazer. Então sempre me interessou muito a poesia, a literatura, e depois algo que ainda me acompanha, né? Eu gosto muito. Adélia Prado. Sim, com certeza. E existe uma coisa que a literatura, em especial a poesia e a literatura, consegue fazer, que um livro de teologia, que é mais teórico, não consegue fazer, é de contar a experiência, né? Quando a gente está lendo um livro, seja um romance, uma narrativa, uma biografia, a gente se transporta, né? E aquele personagem, a vida dessa pessoa ecoa com a nossa experiência também. A gente tem um deslocamento da nossa existência para a existência dentro da narrativa, né? E ao fazer essa abstração, essa conexão, ocorre que o Paulo Freire fala de uma conscientização. A gente vê na experiência da outra pessoa, seja na história, seja na poesia, algo que também se passa com a gente. E uma experiência, talvez um sentimento que eu achava que era só meu, mas que eu vejo compartilhado, me permite essa associação, mas também me dá uma linguagem que eu não tinha de antemão, que era só no nível do sentimento. E eu acho que a poesia, a literatura, um conto, uma lenda, é sempre uma maneira, né, de traduzir o que é o metafísico, o que é o abstrato, né, de uma maneira que é também de experiência, que é vivida, né? Essa possibilidade, né, de fazer essa conexão é o que a Bíblia faz, né? Ela conta a história, né? Sim. E o contar a história nos enreda, né? O enredo da história também nos enreda e a gente é cativada, né, pela narrativa. E enquanto que a gente vai sendo levada pela narrativa, a gente vai se conscientizando, né? Então, penso assim, e eu, né? E nós, e a nossa realidade, né? Então, esse momento. E para mim, sempre a literatura, né, sempre ofereceu essa oportunidade. Tanto é que a gente fazia, né, um seminário inteiro sobre a teologia e literatura, e de ler, né, clássicos, pensando em Grande Sertão Veredas, Vidas Secas, obras, né, que continuam, né, tendo um impacto muito grande, né? Tu acha que isso também pode ser aplicado, ou em que medida pode ser aplicado também para o cinema, né? Porque hoje, com essa linguagem audiovisual dominando os mais diferentes cenários e até regulando em grande medida o nosso entretenimento, como é que tu vê
a potencialidade e a limitação eventual do cinema nesse processo, né? Ou dos filmes, séries, enfim. Toda forma de arte oferece essa possibilidade. E por arte, eu não digo só a literatura, a poesia, a arte pictórica, mas a arte de uma maneira geral, o teatro, o cinema, né? A telenovela, né? Tudo, né? Que oferece a possibilidade de interpretação, né? Que promove a reflexão, né? Tem essa possibilidade. Eu acho que o cinema, né, traz mais dimensões, né? A leitura, nesse sentido, ela é muito unidimensional, né? Porque tu tem o contato ali com a palavra, né? São as páginas do livro, né? Claro, eu consigo segurar, eu cheiro o livro, né? Mas ainda é a narrativa numa dimensão só. E o cinema, ele traz a palavra, mas é a luz, é o som, né? Ele é multissensorial. E por isso, né, ele carece de muito mais níveis, né, de interpretação. Você não vai analisar somente os diálogos, né? Um filme que era só preto e branco, né, na década de 40, 50, era rico em diálogos, né? Diálogos longos. Você vai ver filmes que são feitos no século XXI, né? Os diálogos são muito restritos, né? Porque você está trabalhando com a música, o efeito que tem, o ritmo, a luz, a localização, a distância, né? E tudo isso. Mas para isso a gente tem que ter gente que, né, como o Yuri, né, que sabe das coisas para conseguir interpretar e nos dar as chaves também para melhor entender, né, o potencial que tem o cinema. Muito bem. E então, Wanda, como é que foi depois tu voltar para os Estados Unidos como professora, assim? Tu chegaste assim e, bom, agora aqui esse tempo foi uma questão de oportunidade ou foi assim, ó, eu preciso fazer uma coisa diferente, já tô há X anos na EST, já exauri, já fui exaurida de tudo quanto é coisa, tenho que buscar uma coisa nova. Como é que foi esse processo? Então, eu fiquei, depois que eu retornei do meu doutorado, eu fiquei há 14 anos trabalhando na EST. Foi um período muito, muito rico, de tremenda criatividade, né? De criação, por exemplo, do núcleo de pesquisa de gênero, da criação do Congresso Latino-Americano de Gênero e Religião, surgiu nessa época, né? Aí, mas também de formação de quadros, né? Quando eu cheguei, sendo a primeira pessoa a assumir a cátedra de teologia feminista, tudo que tinha a ver com mulher, com gênero, tudo era a Wanda, né? Então, a ideia, mulheres na Bíblia, manda para a Wanda, mulheres na história, né? A Wanda. E eu me dei conta muito rapidamente que isso não é sustentável, né? E por isso foi muito importante, né, de ter o estudantado que, em primeiro lugar, tinha um grande interesse pelos assuntos, né, que estavam sendo discutidos, né? Havia, naturalmente, algumas pessoas muito reticentes, né, que não achavam que isso fosse relevante, né, para o seu trabalho no pastorado, ou porque não concordavam, né, com Tá falando da cátedra de teologia feminista, então, Sim. a resistência em relação a esse componente, essa matéria no curso. Porque a teologia feminista era uma disciplina obrigatória, né? Então, sempre tinha, assim, um grupo que sentava bem no fundo da sala, né? Com o boné, assim. Eu sempre dizia que eram entre cético e cínico, né? Mas que eu acho que aprenderam alguma coisa, né? E mesmo o pessoal que, mesmo depois de um semestre discutindo teologia feminista,
talvez no momento não levava muita coisa, né? Porque na sua própria trajetória não tinha experimentado discriminação ou não tinha uma sensibilidade para ver que isso acontecia no mundo, né? Mas uma vez saindo, né, da redoma de vidro do vidro do Morro do Espelho, né, vendo no trabalho pastoral, vendo os casos de aconselhamento, né? Aí eu recebia muita correspondência depois, olha, me ajuda agora. Sim. Então essa formação continuada, né, que se dava, que era muito importante. Mas, para te dar um exemplo, né, a primeira vez que o tema da violência doméstica intrafamiliar foi tratado em sala de aula, né, foi na aula de teologia feminista, né? E muitos estudantes vieram me dizer depois assim, não, professora, mas isso aqui não é uma coisa assim que dá muito ibope, a gente não devia estar falando sobre, né? Será que falar de violência não promove mais violência, né? Esse tipo de coisa. Então, né? Aí tinha um grupo de estudantes de teologia que foi fazer um núcleo avançado, porque havia no bacharelado de teologia se oferecia a oportunidade de passar um semestre em alguma localização, alguma cidade do Brasil, né? E ia alguém do corpo docente, mas ia também um grupo de estudantes. E cada grupo de estudantes escolhia onde fazia a sua pesquisa, né? Fazia usando pesquisa participativa, né? Fazia pesquisa. E um grupo foi para a região de São Paulo e foi fazer uma pesquisa sobre violência doméstica. E aí os pastores no sino, todos homens, ficaram loucos. Não, disseram que, pô, vocês não querem fazer a pesquisa, porque vocês estão procurando chifre em cabeça de cavalo, né? Porque isso não existe, nós não temos, isso não acontece dentro das nossas comunidades, etc, etc. E meio que, né, disseram que não era relevante, né? Não se aplicava, né? E elas foi um grupo de mulheres, elas foram trabalhar, pesquisar, conversar e voltaram com relatos super marcantes, né? De histórias de violência, de dor, tudo muito dolorido, né? E elas compartilharam essa pesquisa, o resultado, inclusive com algumas das entrevistas que elas transcreveram. E os pastores, alguns deles, as lágrimas, né? Como que a gente não sabia que isso se dava aqui, né? Claro. Por que elas nunca nos contaram sobre isso? Bom, né? Se você acha que não existe, então não dá abertura também. E um momento assim, de muita sensibilização, né? De dizer, olha, só porque não acontece contigo, não quer dizer que não está acontecendo com a outra pessoa, né? E uma das coisas que a gente aprende muito cedo no ministério pastoral é que a minha experiência é limitada, né? E eu, como pastora, preciso ter a abertura para escutar a experiência da outra pessoa e não assumir que ela é um espelho da minha experiência. Essa sensibilidade, né, inclui que no preparo ao ministério pastoral eu tenha as chaves, eu tenho as ferramentas que estão, mesmo que isso não seja a minha experiência, eu possa lidar, que eu possa assessorar, que eu possa dar o conforto, né? Que eu tenha os recursos disponíveis para essa pessoa que está numa situação que é vulnerável, que é precária, né? E não de passar os julgamentos assim, não, porque não acontece comigo, não acontece contigo, né? De escutar, né? E de ter o preparo para lidar também com aquilo que é diferente, né, da minha narrativa. Então, esse grupo avançado, depois que eles vieram, daí com a pesquisa e os relatos, eles apresentaram para os pastores lá. E como é que foi o impacto aqui daí, né?
como é que foi reverberando? Começou no componente de teologia feminista e depois foi impactando, eu acredito, em toda a Este. Como é que foi a reverberação de toda... Havia muitas experiências semelhantes, né? De estudantes que saíam, que voltavam, como é hoje, né? Os estudantes vão para o estágio, vão para suas experiências, tem um intercâmbio, né? Vão estudar em outros países, voltam, compartilham, né? Os horizontes se ampliam, né? A gente aprende mais. Esse grupo do núcleo avançado que eu mencionei tornaram-se ótimas pastoras. E são pessoas que continuam fazendo uma grande diferença, né? Porque os horizontes delas também se abriram, mas elas tiveram a abertura, né, de escutar o que era diferente, né? E de ousar, né? E de dizer, olha, né? Quem sabe às vezes a autoridade não sabe tudo, né? E de mostrar o contrário também. E a relação do componente de teologia feminista no conjunto das matérias da Este em relação às comunidades? Porque você disse em algum momento que tinha uma certa resistência, né? Talvez aqui dentro não, né? Porque vira e volta a Este tem aquela fama de dizer, não, é muito liberal, é muito não sei o quê, né? Só que ao mesmo tempo a gente tem todo um contexto social que está ali acontecendo, né? E existe esse compromisso teológico de fazer essa ponte, né? Da realidade, com a realidade, né? Como é que foi a construção dessa relação para, digamos assim, consolidar a cátedra, né? De teologia feminista. Ela começou, de certo, com uma resistência nessa perspectiva maior da ISLB, mas depois, né, como é que foi esse processo? Bom, o primeiro desafio foi mesmo na escolha do nome, né? Esse é um processo para o qual eu não estava presente, mas que eu li a documentação e também os relatos. Havia a opção de 3 nomes, né? Uma teologia da mulher, uma teologia feminina e uma teologia feminista, né? Que eram os 3 nomes que se cogitava. Uma teologia da mulher, né? Ela daria visibilidade para as mulheres, mas ela também seria excludente, né? Porque ela não pensa necessariamente na relação paritária entre homens e mulheres, ou das mulheres em relação a outros grupos, né? A teologia feminina é problemático, né? Porque pensar no que o feminino representa já é um estereótipo, né? O estereótipo da feminilidade, que pode ser uma escolha, mas também limita, né? Porque o feminino sempre implica que você é o que não é o masculino, né? Mas também bastante condicionado por estereótipos. E o nome feminista, né? Ele... uma definição de dicionário, né? O que é um movimento político, social, né? Que almeja a equiparação, né? A igualdade entre homens e mulheres, né? E, querendo ou não, é o que se aproxima mais do Evangelho, né? A gente pensando em Gálatas, né? 3, 27, 28, que diz, em Cristo não há mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e mulher, porque somos um, né? E é essa paridade, essa equidade, né, entre todos os seres humanos que ecoa, né, também o Gênesis, onde tanto homens como mulheres, toda a diversidade, né, da humanidade se encontra, né, como imagem de Deus. Então, mesmo que isso estivesse claro, né, para as pessoas que propuseram a cátedra, que foi aprovada pelo conselho, né, a imagem, né, que se tem
nos meios de comunicação, né? Claro. Nem sempre são os mesmos. Então, levou alguns anos, né? De conseguir traduzir essa mensagem do Evangelho de uma maneira que fosse acessível também para as pessoas da comunidade. Isso implicou, da minha parte, muita viagem de ônibus. Para as comunidades daí. Sim. Porque... o que vocês estão fazendo lá. O que vocês estão fazendo, né? Sobre o que é isso, né? Quais são as repercussões, né? E o importante é chegar a escutar, né? Dizendo, olha, né? É sobre isso, é disso que se trata, né? É de olhar para dentro da própria tradição bíblica, né? De olhar a realidade das mulheres, de ver como a categoria de gênero nos oferece uma lente para entender alguns desses condicionamentos, né? Mas de chegar apreciando a oportunidade de diálogo, né? Não, porque as pessoas se te convidam é porque querem saber, né? Não estão te convidando para jogar pedra, né? Então, e essas idas eram por convite daí. Sim, porque querem saber, né? Vem aqui falar sobre essa tal de teologia feminista. O que é, né? Então tá, então a gente conversa, né? E muito... amizades lindíssimas a gente acabou fazendo nesse contexto, né? Justamente com mulheres da UASE, né? Com grupos de jovens, com lideranças de sindicato, né? Com grupos de diversas comunidades, né? Vai falar com o presbitério, né? Pessoas que têm essa curiosidade, querem saber. E é importante, né? Eu não preciso me colocar na defensiva, né? Se eu tenho essa convicção, né? Eu acho que é uma abordagem teológica que responde aos desafios que a gente tem, né? E que tenta integrar, né? De uma maneira coerente, né? Com os valores do Evangelho, aquilo que são, né, os problemas que nós também encontramos na sociedade, né? E se a igreja, a religião não cria os problemas, né, que seja então parte também da solução, né? E agora, assim, pensando, né, a gente está falando da Cátedra de Teologia Feminista. Como é que foi daí constituir o núcleo de pesquisa de gênero nesse processo, né? Foi uma etapa natural? Estava vinculada ao PPG? Como é que foi a inserção da teologia feminista no PPG durante o processo? Começaram a surgir pesquisas, mestrado, doutorado aqui no Brasil sobre... Opa, eu estou batendo aqui no microfone. Sobre gênero. Como é que foi... A tua chegada aqui causou impacto nesse processo. E como é que foi isso? Bom, porque não só não havia outras mulheres que eram professoras, né, de teologia, mas não havia um quadro também de estudantes mulheres na pós-graduação, né? Então, primeiro era necessário formar quadros na faculdade, né? E os grupos, aquele primeiro grupo, né, que eu mencionava, né, de grupos de mulheres, né, que funcionava na faculdade, né? Aí eu muito me envolvia, né, com estudantes que tinham interesse, né, na questão de gênero e fomentando, né, alimentando, incentivando, né? E escrevia trabalhos semestrais, trabalho de conclusão, seminários, né? E essa relação, né, da educação teológica vai se dando depois quando se formam, né? É possível que, né, vão para o pastorado, depois voltam, fazem mestrado, fazem doutorado. Nisso, então, já se passam, né, 8 anos, 7 anos, né? Aí esse grupo, né, que você vê lá na faculdade, você vai nutrindo, você vai incentivando, aí eventualmente
vem fazer o mestrado, aí vem fazer o doutorado, né, Yuri? Aí a gente incentiva, né? E aí quando eu tinha... quando havia já um grupo significativo, né, que pudesse tocar adiante o trabalho, aí a gente também tem que dar o espaço, né, para a próxima geração, né? E isso que aconteceu. Então, as pessoas que continuaram com o trabalho de gênero, né, dentro das faculdades EST, né, são resultado dessa caminhada, de uma caminhada muito longa, né, que começou, na verdade, antes de mim, e que eu só sou um elo, né, que vai continuar também no futuro. E o programa de gênero não podia começar antes que houvesse um número representativo de gente também fazendo seu mestrado e doutorado, né? Então, quando havia um grupo, né, suficientemente impactante, visível, né, fazendo as suas pesquisas, seus projetos, aí era possível levar adiante essa outra dimensão. E tá, então, sim, porque quando eu tava, acho que no meu tempo na EST, que é meio... Que ainda é hoje, né? Que ainda é hoje. O que tu tá falando, meu tempo na EST? Mas eu lembro, por exemplo, da chegada da Elaine Neuenfeld, né? Durante o tempo que assumiu a cadeira também, né? A Marga, né? Nesse processo. Então, é interessante, assim, ver como é que uma proposta, né, de releitura da teologia, uma proposta de releitura do evangelho, ela vai criando raízes num processo de formação, né? E como isso depois vai impactar paulatinamente na vida das comunidades, né? Da própria área do conhecimento, né? Mestrado, doutorado, então é bem interessante como se dá esse processo, assim, né, aqui na EST, né, e do qual tu tem uma parte significativa aí de responsabilidade, né? Mas aí você depois decidiu daí ir para os Estados Unidos, como é que foi isso daí? Foi uma oportunidade, um período fora do Brasil, né, de ironicamente poder estudar mais, pesquisar mais, né? Porque quando a gente está assim no dia a dia, nas atividades no Brasil, a gente tem, infelizmente, pouco tempo, né? Para se dedicar para pesquisa, para escrever, né? E então, esse meu tempo agora também, atuo como professora, mas eu tenho também um pouco mais de tempo para essa. E eu acho que eu continuo contribuindo, né? Escrevo bastante em português, né? Para o pessoal poder ler e continuar contribuindo dessa maneira, né? E o que tu acha, assim, que mudou do início da teologia feminista, da instalação da cátedra de teologia feminista para hoje, assim, o que tu vê, ou até hoje, assim, nesse tempo agora, pós anos 2020, né, na sequência, o que tu vê de diferença, assim, quais são os avanços, quais são os desafios que ainda existem no diálogo com as teorias de gênero, enfim, como é que tá? Acho que uma das grandes um aprimoramento, né, que a gente percebe é uma consciência maior da interseccionalidade, ou seja, que gênero é uma categoria da existência humana, né, que não pode ser analisado, visto, sem levar em conta também outros fatores, né, como raça, como classe, como idade, como mobilidade física, como bem-estar social, saúde mental, né? São facetas, né? Mas independente de qual seja o ponto de entrada, né? Se o meu ponto de entrada é gênero, eventualmente eu vou ter que também
pensar sobre questões raciais, sobre questões de idade, sobre questões de localização geográfica, de identidade religiosa, né? A gente entra por algum lugar, né, para falar da nossa experiência, da nossa realidade, né, da nossa existência. Mas que são sempre camadas sobrepostas, né? Eu começo de um lado, mas vou terminar do outro. Eu acho que essa consciência, ela se aprimorou nos últimos anos, né? Acho que essa possibilidade de colaborar muito mais, né? Pensando na identidade sexual, na diversidade, né, que existe, na colaboração com grupos negros, indígenas, né, trans. Eu acho que tudo isso complexifica, né, mas também traz uma contribuição muito mais rica, né? E eu acho que é uma das coisas que me dá assim, bastante ânimo. A outra é a dimensão interdisciplinar, né? Da relação da religião com a arte, com a cultura, com a música, né? E que eu acho que a gente tem muito mais sensibilidade, né? Com a tua própria área, né? De ver, são línguas diferentes, né? Mas que se traduzem, se complementam nesse sentido também, né? Então, do estético com o ético, que não são mutuamente excludentes, né? Muito bem. E a pergunta, você toparia fazer agora um ping-pong assim rápido? Eu falo algumas palavras-chave e você diz assim as primeiras coisas que vêm à mente, um pensamento, alguma. Família. Família, meu tudo. Carolina, Gabriela e Germano, né? Pastorado. Trabalho, muito trabalho. Dedicação, serviço. Muitas vezes não tem o reconhecimento, né? Mas um apreço muito grande por colegas que estão no pastorado. Teologia. Entre a ciência e a poesia. Poesia. O ritmo que a vida dá. Vida. A qualidade do sopro no dia a dia, da ruar, da respiração, do corpo, da carne e do sangue. Religião ou religiosidade? As redes que sustentam, né? As redes que sustentam as pessoas, que dão sentido. Gênero. Minha casa, minha língua, a minha compreensão de mundo. Um sonho. Um sonho. Eu queria que as pessoas se dessem bem, que pudessem ser mais irmanadas, que não houvesse tanto ódio entre as pessoas. Uma lembrança. A infância é sempre muito bom, né? Mesmo as coisas que eram ruins, a gente... Tem boas lembranças de infância, assim, que tu... Sim, né? De correr pé descalço na roça, de brincar no barro, né? Mas também, né, da coisa das limitações, né? De se privar de muita coisa. Tem alguma pergunta, algum tema que eu eventualmente não perguntei, tu gostaria de problematizar ou trazer? Não, eu queria te perguntar, Yuri, qual é a tua lembrança das aulas
que tu tiveste comigo? Eu vou dizer uma coisa que me impactou, assim, que eu lembro. Eu não sei se... eu vou dizer primeiro o que me impactou diretamente. Eu li o livro da Rosemary Ruyter, todo ele. Uhum. E aí, quando eu fui fazer o PPA, o exame para o PPHM, onde tinha que fazer como é que era o nome? Aquele documento de confissão, assim, né? De confissão de fé. Uhum. E aí eu lembro que eu escrevi na confissão de fé ali Deus/deusa. Acho que próprio inspirado pela discussão toda. Sim. E eu lembro que naquele colóquio, aí quem me contou isso depois foi o professor saudoso, professor Remy. Ele disse assim, olha, Yuri, você quase não passou, porque tinha um membro lá de uma comunidade que fez parte do colóquio que ele ficou bastante incomodado, porque o que essa pessoa aqui que quer se candidatar ao pastorado escreveu, Deus, ele vai falar isso nas comunidades, como é que é, e não sei o quê. Então, ele disse que houve uma grande discussão, assim, naquele colóquio, mas que no final deu tudo certo, né? Mas eu acho que o que mais impacta, assim, né, fazendo um exercício de autoavaliação, eu acho que, para mim, estudar teologia feminista foi muito importante. E importante no sentido de eu ter um outro olhar, né? Porque eu não posso negar que eu sou um homem inserido dentro de uma sociedade patriarcal, machista, e que, por mais, às vezes, que eu vou ter determinada abertura e sensibilidade, eu também vou ter as minhas limitações nesse processo. Então, eu acho que é um exercício constante de reflexão que a gente começa a fazer, mas eu acho que é justamente desencadeado por reflexões que a teologia feminista provoca. Né? Então, eu acho que é tipo assim, a teologia feminista, quando ela é estudada, ela provoca um exercício de constante lapidação e amadurecimento que não acaba nunca. Porque até no dia a dia, às vezes diz, opa, eu acho que eu fui machista aqui, ou eu acho que eu passei do ponto em determinada coisa, né? Que às vezes que tu nem pensa, ou que vai sem querer, né? Então, assim, sem querer porque eu digo que eu tô nesse contexto, né? Então, acho que esse é o principal impacto da teologia feminista nesse aspecto da gente olhar para o lugar de fala e tentar olhar para o conjunto da sociedade e buscar essas relações equitativas. Então, acho que, nesse sentido, esse é o principal impacto. E eu acho que eu lembro que eu fiz contigo prova oral. E eu acho que em algum momento... E aí eu morri de medo, porque esse negócio de prova oral dá sempre muito medo. Mas eu acho que esse é o principal impacto que a teologia feminista causa. E eu acho que esse é o principal ponto importante, assim, pelo menos para mim, né? Eu gostei muito da tua reflexão, porque eu acho que a gente não se dá conta, né? Que o fazer teológico, ele não é um falar sobre Deus, mas um falar da sua própria pessoa em relação a Deus, que requer uma localização, né? E dizer de que lugar eu estou falando, de que lugar eu falo de Deus, né? Em que lugar eu estou buscando Deus, onde eu estou vendo Deus. E o lugar que a gente se encontra, né? Ele geograficamente ele pode ser o mesmo, né? Mas ele também é um lugar que varia, né? E muitas vezes esse lugar é um lugar de privilégio, esse é um lugar de inseguranças, ele é um lugar de dor, né? Então, o espaço, a localização, né? O ubicar-se, né? Ele
transmite uma outra perspectiva, né, do divino. E quando isso se dá a partir do lugar de privilégio, dar-se conta, né, de que, olha, o meu lugar, o jeito como eu interpreto Deus, o jeito como Deus fala para mim, onde eu pretendo encontrar Deus, é um espaço que confirma, né, é uma divindade que confirma esse privilégio, né? Mas uma outra, colocar-se fora do lugar de privilégio, né, como tu dizias, a gente se dá conta, eu sou uma pessoa branca, né? Isso me traz privilégios. E aí eu procuro falar de Deus a partir também desse privilégio, sem me dar conta de que o meu privilégio me impede de ver um Deus que também fala em outras situações, em outros lugares, que contrapõe, né, esse meu privilégio. E de dar-se conta que é tão, assim como eu acho que o meu lugar social tem a sua legitimidade, que assim também o lugar social da outra pessoa lhe dá essa legitimidade, que lhe dá também uma interpretação de quem Deus é, de como Deus fala a essa pessoa e de como ela procura, né, Deus nesse lugar. E a religião, né, a teologia faz esses diálogos, não sobre Deus, mas sobre os nossos lugares, né? E por isso que eu acho que eu gostei muito da tua observação, né, que no fim do dia nós estamos falando sobre as nossas próprias experiências, né? E se a gente consegue falar sobre essa localização, esse lugar a partir de onde nós falamos, a gente tem a honestidade de dizer, não, mas por que eu estou falando, interpretando dessa maneira, né? E é um convite para o diálogo, não é um convite de, né, ruptura. Muito bem. Muito bem. Então, tem alguma mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas? Mas eu acho que eu ainda tinha mais uma pergunta para ti. Se ela não vem à mente agora, nós vamos para a mensagem. Que pergunta me tem para ele? Bom, não sei. Como é que faz a relação entre história em quadrinho e super-heróis com a teologia? A relação de história em quadrinho, super-herói e teologia? Por meio das histórias, né? Porque você contou, né? Fez essa ponte antes em relação à importância da narrativa, né? Quando a gente estava falando de arte, de literatura e cinema, e a relação com as histórias em quadrinhos, ela surge em primeira instância a partir das histórias que são contadas. Então, como cada história é sempre um retrato de mundo, uma janela de realidade, uma ponte, então ela traz em seu bojo um microcosmo daquela sociedade, né, a partir da intencionalidade da narrativa. Então, nesse intuito, uma determinada narrativa, a partir de sua intencionalidade, trará elementos teológicos porque faz parte da cultura, né, intrinsecamente. E daí, especificamente em relação ao gênero da superaventura, está relacionado especificamente ao contexto norte-americano, né, o contexto protestante, né, permeado por essa confluência entre ideia de nacionalidade e de religião, né, que imbrica daí em determinados símbolos nacionais que também acabam sendo símbolos religiosos em certa medida. E aí, nesse sentido, os super-heróis, por sua pretensão global, eles se tornam reflexos ou expressões da ideia de destino manifesto, por exemplo, do símbolo de poder, né, nessa direção. E por que não tem super-herói brasileiro, por exemplo?
Isso é por causa da diferença entre o protestantismo e o catolicismo? Ou como é que se dá isso? Não, eu acho que tem a ver com essa. Bom, não sei se teria a ver com o fato da gente ser católico e os Estados Unidos protestante. Nós temos heróis, mas eles não seguem esse estereótipo de figura salvífica do mundo, né? Os nossos heróis latino-americanos, por exemplo, é Chapolin Colorado, Macunaíma, né? Então são esses personagens que são, digamos assim, subversivos em relação a determinadas estruturas ou axiologias, né? Ao passo que eu acredito, pelo menos na minha percepção, a cultura norte-americana ela traz muito dessa expressão ideológica que está incutida nessa ideia de religião civil, né? Então, essa é a diferença, mas a gente tem heróis aqui, nesse contexto, assim, do jeitinho, da artimanha, da malandragem, né? E também tem, por conta de todo o trânsito cultural norte-americano no Brasil, expressões que são pastiches, assim, né? Nós temos o Capitão Gralha, né? Que são xerox dos heróis americanos, com superpoderes, essas coisas assim. Mas não é a mesma coisa, porque não é culturalmente enraizada essa mesma pretensão que tem lá, né? Nesse sentido. Me lembrei da ópera do Malandro, né, do Chico Buarque. Tu acha assim que a nossa ênfase no malandro, né, no cara que se dá bem, isso tem algum efeito também na política? Não sei assim como é que a gente poderia. Eu acho que em certa medida permeia as diferentes esferas da sociedade, né? Porque a gente tem certas regras que estão voltadas à convivência, mas também tem acho que a astúcia, em grande parte, no contexto da política, ela é distinta da astúcia desse malandro que tem talvez uma postura ética não tão deontológica, mas mais teleológica, né? De acordo, eu acho que tem a ver nesse sentido, nesse nível. Acho que daí isso escapa um pouco a malandragem, eu acho que talvez na política, em algumas instâncias, é em outro nível, digamos assim. Tá certo. Tá certo. Mas agora deixa eu devolver uma pergunta nesse sentido, porque já que entramos no meu terreno da superaventura, como durante anos atrás, a Mulher Maravilha, né, personagem norte-americana, ela foi originalmente concebida lá pelo criador dela como ou idealizada, em certa medida, para ser um tipo de ícone feminista. E, em algum momento, nesse século, agora não sei o momento do ano, ela foi transformada por um breve momento como embaixadora da ONU, a personagem, né? E o pessoal entrou em discussão, né? Porque é uma personagem de ficção e tudo mais, né? E tem a ver também com uma indústria, né? Como é que você identifica ou caracteriza, né, personalidades ou personagens femininas que têm essa intenção de representação, né, dentro dessa lógica do capital, da sociedade, do entretenimento? Como é que tu avalia esse tipo? Porque a gente tem hoje na sociedade essa discussão, no mundo da cultura pop tem muito machismo, muitos incels, né? Que é o termo agora bem recorrente,
né, desse nerd que é chato, que ele é machista, que tem que dizer, não, se o Homem-Aranha ele é branco, ele tem que ser branco, não pode ser interpretado por um ator negro, por exemplo. Então, tem esse tipo de pauta fundamentalista também na cultura do entretenimento, né? E isso também reverbera nas discussões de gênero, né? O filme da Capitã Marvel, por exemplo, ele foi massacrado porque tinha uma pretensão de super-heroína mais poderosa e não sei o quê, e ao mesmo tempo a Mulher Maravilha, ela tem, conceitualmente, e ela foi bandeira durante muito tempo para as discussões de gênero, e recentemente nós tivemos a Barbie, né? Que originalmente, pelo menos, não tinha uma discussão de pretensão de gênero, assim, estampada tal como a Mulher Maravilha, mas cujo filme pauta questões, assim, bem interessantes, né? Como é que tu avalia esse cenário? Eu acho que qualquer tentativa de representação sempre vai ser simultaneamente hipotético, né? Quer dizer, não é 100% realidade, mas também é factual, no sentido de que há elementos, né, dentro dessa representação que associam, né, com o dia a dia, com a experiência, com as pessoas que são, né, de carne e osso, né? E com qualquer representação, né, existe a identificação, né, no sentido que é alguém que inspira, ou de tentar reproduzir, de tentar ser igual a, né, e que é parte, né, eu acho que é parte do poder, né, da história, né? Eu quero ser assim também, ou isso se relaciona à minha própria trajetória, né? No caso da Barbie, é fascinante ver como uma boneca de plástico, né, se torna um ícone de feminilidade, né? Mas que no processo, né, do próprio capitalismo, em que isso é uma mercadoria, né, que é para entretenimento, né, que incorpora todos os valores do consumismo, né, mas que, devido às pressões da própria sociedade, agora se adapta também às novas realidades de consumo, né? Então, você vai ter uma Barbie que já não tem mais os traços curvilíneos que eram de 30 anos atrás, né? Que uma imagem física que se adapta muito mais, né, à figura, né, de uma mulher do século XXI, da Barbie, que tem diferentes carreiras, profissões, que pode almejar ser uma figura política, né, que é, inclusive, presidente, né? Membro do Senado e assim por diante, mas também na representação física, né? Você tem uma Barbie que vai ter a tonalidade de pele diferente, uma Barbie negra, uma Barbie que tem uma limitação física, né? Então, mas por quê? Porque é a Mattel que inventou isso, ou porque há uma necessidade, né, uma pressão do próprio mercado, né? As duas coisas não são desconectas. Agora, o revelador é que as crianças, quando vão brincar, as meninas, quando vão brincar, a Barbie preferida é a que é o estereótipo, né? Não é a Barbie que é diferente, que tem outro formato físico. Então, é sempre ambíguo, né? Sempre tem esses dois lados. E o próprio filme da Barbie também nesse sentido, né? A mensagem que o filme traz é inovador, né? A mensagem, uma mensagem inovadora, porque
tornar familiar uma linguagem de patriarcado, né? Não me lembro de que algum filme falasse patriarcado tantas vezes como um filme sobre uma boneca de plástico, né? Então, essa visibilidade das relações, dos estereótipos, né, das projeções, a inversão de papéis, né, entre o masculino e o feminino, né? Mas também deixa muitas perguntas, né, da projeção de masculinidade, né, que o próprio filme apresenta, né? E como tudo, né, entretenimento, mas não é só entretenimento, né? A gente sempre sai com algumas inquietações. Algumas perguntas, né, inquietações, realmente. E tu acha que em que medida esses diferentes elementos, personagens, né, que fazem parte de narrativas contemporâneas, elas podem servir como inspiração? Qual é o ponto disso? Né? Qual é o ponto de corte, digamos assim, do empoderamento ou da inspiração dessas personagens diversas aqui, né? Eu lembro de um artigo da Alice Walker, em que ela perguntava qual é o papel dos modelos, né? No inglês, role models, né? Aquelas pessoas que nos inspiram, né? E ela disse, a gente precisa, né? A gente precisa ter pessoas que nos deem uma representação daquilo que é possível. Por isso que é tão importante a gente ter diversidade, né? De ter mulheres, homens, pessoas negras, indígenas, brancas, porque a representatividade, ela significa para nós que a validação, né, que essa diversidade tem também no nosso imaginário. Por isso que é importante, né? Mas só isso não é suficiente, né? Por isso que eu falava que o estético, né, ele é importante, mas também o ético. E o ético é que só porque nós temos filmes onde mulheres podem ser super-heroínas, ou só porque tem mulheres que podem ser astronautas, cientistas, presidentas, só porque nós temos isso no nosso imaginário, não significa que isso também já tenha sido alcançado na realidade. Então, é uma projeção, mas não é um reflexo da realidade em que a gente vive, né? E muitas pessoas acreditam, não só porque nós já temos isso no nível do entretenimento, que daí a gente já alcançou isso também no nível do dia a dia, né? Aí funciona como uma dopamina, assim, um anestésico por vezes, né? Se fica no sonho, idealizado no sonho, assim, no nível do entretenimento, né? Sim. Então, acho que nessa perspectiva do ético... Opa, desculpa. Nessa perspectiva do ético e do estético, né? Da gente... Entendi certo? Sim. As duas precisam estar juntas. São dois lados da mesma moeda, né? Se você só tem um, né? Só tem a aspiração sem ter a conexão com a realidade, né? Você é incompleto. Mas, por outro lado, se a gente só vive a realidade sem ter o sonho, também existe um vazio, né? Um vazio de sentido. Muito bem, Wanda. E agora, uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui nessa conversa irreverente. Sobre o quê? Uma mensagem sobre o quê? Não sei, algum recado que você gostaria de dar para as pessoas que te acompanham, para as pessoas que se inspiram em você, na sua trajetória, naquilo que tu escreve, naquilo que tu compartilha, nos seus pensamentos, para essas novas gerações que estão aí, né, estudando teologia, encontrando os desafios, né? O que você diria para essas pessoas? Cada dia é um novo dia.
com suas possibilidades e com suas limitações, e que, como cada dia é um dia, ele é único, né? Que a gente procure fazer o melhor, fazer o bem, da gente se tratar bem, de não deixar para amanhã para manifestar o carinho e amor que a gente tem pelas outras pessoas, que a vida é curta, ela é intensa, e de praticar gratidão, né? A ideia do Lutero, que a gente vive por graça e fé, ela traduz em longevidade, né? Porque é uma pessoa que tem gratidão por aquilo que tem, que não se consome por aquilo que não tem, né? Permite que a gente possa viver uma vida onde a gente pode ser contente, né? E de procurar felicidade na relação com as outras pessoas, de poder se abraçar, de se respeitar, e de viver, né? Viver nessa harmonia. Muito bem. Então, se tu não tens mais perguntas... Pra ti, eu iria muito bem nesse teu papel. Eu acredito. Muito bem, gente. Então, vocês que acompanharam a gente até aqui, se vocês curtiram a conversa, deixem aí nos comentários, né? Inscrevam-se no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos. A gente vai ficando por aqui e até um próximo Luteranices.